Paz e a graça do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por sua bondade, pelo seu dom inefável, pelas suas ricas misericórdias. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por mais uma vez ser me confiado o púlpito dessa igreja. Pastor Cairo é uma pessoa assim maravilhosa, tem pouco tempo que nós nos conhecemos, na média de uns 8 anos só. Assim, de conhecer mesmo, de viver, de estarmos juntos. Mas eu conheci ele de longe, que eu conheço a família, o pai e a mãe. Meu pai comprava milho do pai dele, e a mãe dele foi diretora por uma época da escola que eu fui. Então eu conhecia de longe. O irmão dele me deu aula. Então, e eu louvo a Deus então por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, servindo ao Senhor, e glorificando o seu santo nome, mostrando sempre que o Rei, que o Senhor dos Senhores é Jesus, que o dono de todas as coisas, aquele que domina, que reina, que está engrandecido acima de qualquer nome no céu, na terra ou embaixo da terra, é somente o nome de Jesus. Nós, os pastores, somos os garçons da padaria de Deus que vem e serve o pão na mesa da igreja. Amém? A igreja que é coluna e baluarte da verdade. A palavra de Deus fala isso sobre a igreja. Nós precisamos entender quem nós somos em Jesus. Coluna e baluarte. Coluna é os que fica sustentando essas estacas, que está sustentando essas paredes. E baluarte é alicerce. Olha só, a coluna e o baluarte da verdade, o mundo, a terra, só está como está ainda, porque existe a verdade que sai da boca da igreja. E a palavra de Deus diz que nós somos a coluna e o alicerce da verdade. A verdade, ela se sustenta na igreja. Isso é forte, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus abra a nossa visão para que nós possamos entender quem nós somos no reino de Deus. Amém? E nós, os pastores, somos aquele que serve o alimento. Nós somos servos da casa de Deus, que servimos o alimento, o pão para a igreja, o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Tenho pedido muito a Deus graça para que eu possa trazer a palavra dEle e a igreja possa receber com graça também. Amém, queridos? Eu sei que dos que passaram e dos que vão passar por aqui, eu sou o menor de todos, tanto em estatura como também em ministério. Mas eu creio que o Senhor, com graça, mesmo na simplicidade, Ele vai falar aos nossos corações e nós vamos sair daqui abençoados. Amém, queridos? Queridos, sem muita demora, eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Números, capítulo 13. Enquanto vocês vão abrindo, está comigo aqui minha esposa, a irmã Adna, e também está minha filha Vitória. Eu louvo a Deus pela vida delas, que sempre tem estado conosco nessa jornada. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 13 de Números. Nós vamos fazer uma leitura boa da palavra de Deus, e eu creio que se nós ficássemos apenas com a leitura, os irmãos já entenderiam bem 100% do que nós vamos falar. Mas então eu quero explanar somente algumas coisas para que a gente possa, então, desfrutar desse momento que nos é dado. Amém, queridos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere só mais um pouquinho. Então eu vou esperar. Capítulo 13 de Números. Amém, encontrou. Versículo 1 diz a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés. Versículo 2: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei? Aos filhos de Israel. Olha só, disse quem? O Senhor. Quem foi que falou? O Senhor. O que o Senhor falou? Falou que enviassem homens que espiassem a terra de Canaã, que ele haveria de dar aos filhos de Israel. Então, esta palavra aqui é uma palavra positiva. Amém, irmãos? E aí, ele continua dizendo: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor,
Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eles eram líderes. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, tende o quê? Ânimo, e trazei do fruto da terra. Isso é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Tenha ânimo e traga do fruto. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, não é a cerveja, viu, irmãos? Vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram. Esse lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Escol, essa palavra Escol não é a cerveja, tá? Eu acho que eles tentaram copiar, mas essa palavra significa o que há de melhor. Quando eles vieram da terra de Canaã para trazer do fruto da terra, eles trouxeram o que havia de melhor. Prosseguindo então o texto diz: por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente, isso, esse é o fruto dela. Eles mostraram o cacho da uva e as romãs. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Os irmãos podem se assentar. A leitura ficou longa, mas eu acredito que se eu não fizesse essa leitura, ficaria um pouco... Eu ia tentar ficar explicando demais o texto, então eu achei melhor fazer a leitura, porque ela está uma leitura muito clara. Está ou não está? Está uma leitura muito transparente, muito límpida, meus irmãos. E eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra aqui, queridos, antes de pregar ela para você, eu prego ela para mim. Porque tem momentos em nossas vidas que, se nós não tivermos cuidado, a nossa fé, ela fica uma fé doente. E o que é uma fé doente? É uma fé oscilante. É uma fé que muda. E a fé que é oscilante e a fé que muda, ela não é a fé bíblica. Lembra que em outra ocasião, acho que eu preguei aqui, falando a respeito do grão de mostarda, que ela não aceita modificação, né? O grão de mostarda ele não aceita. É por isso que Jesus diz que você tem que ter uma fé semelhante ao grão de mostarda, porque a mostarda não aceita, em hipótese alguma, você fazer modificação genética nela. É por isso que Jesus ensina isso, que a nossa fé, então, ela tem que ser em linha reta, ela tem que ser constante, ela não tem que ser como uma montanha russa. Um dia eu estou igual um gigante na fé, outro dia eu estou igual um bebê. E aí, essa fé, ela é uma fé que não agrada a Deus. Tem muitas pessoas que elas morrem, tem muitas pessoas que elas paralisam,
Tem muitas pessoas que elas não avançam porque eles estão constantemente falando que serve a Deus, congregam, estão nas igrejas, cantam, até pregam, mas não vivem verdadeiramente a fé. Não vivem. Elas não têm frutos. Elas não têm frutos na sua vida pessoal, elas não têm fruto na sua vida espiritual, elas não têm fruto na sua vida ministerial, elas não têm fruto. Porque é uma pessoa ineficaz. E a fé bíblica, ela é uma fé eficaz. Ela é uma fé progressiva. Ela está sempre em linha reta e sempre avançando. Ela não oscila. E aqui, queridos, nós encontramos um texto da palavra de Deus em que Deus, ele é extremamente claro. Envie homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus é extremamente claro, queridos. E quando ele diz dos 12 espias que vão, eles vão e constatam verdadeiramente que aquilo que Deus falou é verdade. A terra verdadeiramente mana leite e mel. Mina, ela mina da terra, irmãos, leite e mel. Porque é impossível que Deus minta. Ele não nega a sua essência. Seja, todavia, sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade é o próprio Deus. Quando Jesus ele se apresenta, quando alguém questiona quem é o caminho, ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Deus é a verdade em pessoa. E aquilo que Ele diz está feito. E Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E Ele aqui afirma categoricamente: envie espias, envie homens para espiarem a terra que eu hei de dar. Sabe, meus irmãos, existem tantas bênçãos que Deus já afirmou que é nossa. Só que, infelizmente, queridos, muitos de nós nos deixamos levar pelas sugestões de Satanás. Satanás, para poder confundir, enganar, distorcer a verdade de Deus em nossa mente, ele está todos os dias semeando enganos, mentiras e confusões. Todos os dias. E eu gosto muito, queridos, todas as vezes que eu prego, às vezes as pessoas acham que eu fico querendo passar no seda, mas não é. O ministério pastoral, queridos, o ministério pastoral, preste atenção nisso. O ministério pastoral, ele precisa ser muito valorizado. Ele precisa ser muito honrado. Ele precisa. Sabe, queridos, porque a palavra de Deus diz que visando um fim proveitoso para a igreja, Deus levantou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Visando um fim proveitoso, visando a edificação da igreja. Deus estabeleceu estes ministérios para a nossa bênção. Queridos, quantos de nós, antes de nos convertermos a Cristo, a nossa vida estava jogada ao lixo? Espiritualmente, nem se fala. Fisicamente, financeiramente. Aí Deus, Ele dá graça. Queridos, todos nós temos bênção da parte de Deus, mas Deus dá uma graça especial para quem é o pastor, para ele direcionar a vida da igreja. Você sabe que quando Jesus, ele dá a revelação para João, muitas pessoas falam que a revelação foi para as igrejas da Ásia. Não foi. A revelação foi para os pastores,
ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo, Deus dá a direção, a revelação para o anjo, e o anjo leva para a igreja. Nós precisamos, irmãos, acatar com todo o coração aquilo que é ensinado nesse altar. Muitas pessoas, queridos, têm se deixado levar por pregadores, queridos. Nós temos a igreja que tem canal no YouTube, e é uma bênção. Eu assisto muito as mensagens que são ministradas. Eu sou um participante assíduo, viu? Então, queridos, eu quero falar para vocês, mas nem todos que estão na internet estão ensinando a verdade. Tem muitos cristãos, irmãos. Eu tenho, queridos, um rapaz, um senhor que era casado com minha tia. Ele começou a receber estudos, irmãos, de pessoas do judaísmo. Ele largou o evangelho. Hoje ele abomina os pastores, ele abomina a igreja e se tornou um judaizante. Negou a fé, negou Jesus. O que tem de pessoas, irmãos, que já não estão falando mais, não, Jesus não é o nome, aí usa um monte de nome lá, queridos. Aí, irmãos, aí fica confundindo. Aí o pastor está pregando aqui, irmãos, o pastor que está gemendo, jejuando, chorando, vai lá para o monte da chácara, vai lá para o vale, vai orar, vai buscar a face de Deus, passa dias, passa noites gemendo pela igreja, chega aqui, aí você fica com a mente toda confundida. Será que o que o pastor está falando ou é aquilo que eu ouvi? Sabe de onde vem isso, irmãos? Lá dos quintos dos infernos. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus, irmãos. Você lembra quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Para ser tentado pelo diabo? Você lembra o que o diabo fez? Ele quis colocar em dúvida a filiação de Jesus. A identidade de filho. Se implica dúvida. Se és filho de Deus. Tentando colocar dúvida. E a dúvida, ela gera confusão. A dúvida, irmãos, ela leva a pessoa à confusão. A confusão, irmãos, leva a pessoa a ficar louca. A loucura leva a pessoa a ficar soberba. Eu vou provar que eu sou filho, então eu vou transformar. Isso é o quê? Soberba. Você não precisa dar prova de quem você é para o diabo. O diabo, ele já sabe que você é filho. Ele só quer gerar esse engano e essa mentira no seu coração para você não ter uma direção. Para onde eu vou? Eu vou naquilo que está sendo ensinado lá na igreja ou eu vou naquilo que está sendo ensinado lá? Aí você fica com a mente dividida. Tira a dúvida do seu coração. Deus, pastor, eu tenho muito temor, e o senhor sabe que quando eu venho pregar eu não fico, mas quando eu estava orando aqui na hora do louvor, Deus ele ministrou no meu coração que ele tem frutos. Ele tem frutos. E Deus ministrava no meu coração que tem muitas pessoas que estão gemendo com o coração contrito, quebrantado, choroso, já tem tempo. Ele falou assim, olha, tem frutos. Deus ele vai assistir corações contritos e quebrantados aqui, que têm chorado diante dele. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, desligue o seu celular, sua televisão, o seu vizinho, que fica todos os dias colocando informações que causam dúvida na sua mente. Desligue, tire, foque somente em Jesus. Lembre do que Jesus respondeu para o diabo. Lembre, nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou filho. Eu sou filho. O diabo mais uma vez insiste. Ah, se tu és filho, aí o que ele faz? Leva para o pináculo, para a cidade santa primeiro, né? Ele fala, e leva para a cidade santa, para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e diz, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí ele usa um texto bíblico, porque ele viu que Jesus se defendeu com a Bíblia, não foi? Porque está escrito, ele lembra lá de Jesus, ele usou Deuteronômio, irmãos. E aí
E aí ele pega, ele fala assim, então eu vou usar a Bíblia também. Aí ele pega o Salmo 91, versículo, se não me falha, 11, e diz, se tu és filho, lança-te daqui abaixo, porque tu pode dar ordem aos seus anjos para que te guarde e não tropeces com teu pé em pedra. Aí o Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, sabe o que me chama muita atenção nessa tentação de Jesus? Sabe o que chama? Chama atenção que o diabo, ele sabe que quando você é um crente espiritual, o que ele faz? O diabo, ele é mestre, ele é perito, irmãos. Tem gente que fala, o diabo, eu não sei o quê, e o diabo não presta. Não tem umas orações assim? Irmãos, o diabo, ele é altamente inteligente. Coloque isso na sua cabeça. Você não está enfrentando um inimigo pé de chinelo. Se você estivesse enfrentando um inimigo pé de chinelo, você não precisava de um salvador. Você precisa de um salvador porque o teu inimigo, a Bíblia chama ele de arqui-inimigo. Sabe o que significa a palavra arqui? Ele é um prefixo, né, que quer dizer grande. Tem anjo e tem Tem anjo e tem arcanjo. Arcanjo está superior ao anjo. Tem inimigo, mas tem arqui-inimigo. O diabo, os demônios, irmãos, são inimigos. Mas o diabo, ele é o arqui-inimigo. Você precisa de um salvador, você precisa de Deus para você enfrentar o diabo. Você não acha que você vai vencer o diabo com gritos, com eu te repreendo, sai para lá, para trás de mim, e tem gente que pula, sapateia. Você não vence o inimigo desse jeito. Você vence o inimigo com a verdade. Você vence o inimigo com a palavra. Você vai encontrar que Jesus, irmãos, aí voltando aqui de novo, ele sabe quando você é espiritual. Aí como ele sabe que você é espiritual, o que ele faz? Eu vou levar ele para um lugar espiritual. Eu vou levar ele para um lugar santo. Eu vou levar ele para a cidade santa. E na cidade santa, eu não vou na casa do irmão Joãozinho, da Marinha, eu vou para o pináculo do templo. Aí às vezes, queridos, nós estamos muito enganados. Eu estava contando uma experiência, eu tenho que correr aqui. Eu estava contando uma experiência que no ano de 2012, quando nós abrimos a comunidade cristã, aí com pouco tempo depois veio nos procurar uma irmã que congregava em uma outra igreja e ela mudou-se para uma chácara. E a igreja que ela congregava, o pastor daquela igreja não pôde dar apoio para ela. E ela queria fazer um ponto de pregação ali, porque tinha várias pessoas, inclusive algumas pessoas de Brasília, que aposentaram e vieram morar ali na chácara. Nós conversamos, ela já tinha um tempo sem congregar, e a igreja realmente deixou, eles não estavam sem congregar há algum tempo já. E nós aceitamos, então, por esse motivo, porque eles já estavam desvinculados da igreja. Fomos até lá. Queridos, eu parei, assim como eu gosto muito, isso é uma questão minha, irmãos. Eu vou pregar fora, naquele dia eu não trabalho. E hoje eu me reservei mesmo para poder estar aqui. E aí, queridos, naquele período, então, eu me reservei, né, todas as quartas-feiras, então, eu não ia trabalhar, eu vinha para ficar somente a dispor daquele trabalho lá na chácara. Tinha acabado de comprar um carrinho naquela época, e aí a gente se deslocava para lá. E aí, meus irmãos, a gente pagando preço, visitando os irmãos, acredite vocês ou não, irmãos, quem está no ministério, sério, não trabalha por dinheiro. Amém, irmãos? Amém? Vocês conhecem muito bem a gente, conhecem o pastor Caires, não é isso. Mas, queridos, acredite vocês ou não, quando nós chegamos, na primeira visita, depois a irmã ligou para a Adne e disse assim, irmã, o que o pastor Robson falou para o meu esposo? Porque nós estávamos em pé de guerra, a gente não se falava há tanto tempo, ele estava com a cara fechada, mas só foi saímos para poder pegar uns piqui na chácara que é grande, e tinha uns 20 pés de piqui, e aí beleza, quando nós fomos embora, irmãos, disse que o homem virou uma seda. O menino que vivia, né, com problema respiratório, gastava mais de R$400 de medicamento, aí, irmãos, Deus ele começou a visitar aquele lugar. O irmão, o esposo de uma senhora que tinha lá, que nunca queria igreja, ele frequentava os cultos que a gente fazia. E Deus começou a fazer. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que semeia deve ser o primeiro a colher, a comer da colheita. Sim ou não? É a palavra que diz. Mas acredite vocês ou não, a irmã estava semeando no ministério da televisão.
E o ministério da televisão que ela semeava recebia apoio, irmãos, daquela igreja do Reverendo Moon. Aquela igreja que fazia casamento coletivo, uma igreja misturada de budismo com... que até o Reverendo Moon já morreu. E aí, queridos, eles estavam pegando, irmãos, e levavam o dízimo, ou seja, a pessoa não honra o profeta, ela não honra a casa. Às vezes, irmãos, por que eu estou trazendo essa palavra? Eu estou trazendo, queridos, porque assim, olha, às vezes a pessoa, ela chamou a gente para estar lá, mas ela não estava dando crédito naquilo que estava acontecendo lá. Ela dava crédito naquele cara famosão que só anda de jatinho, que tem programa na televisão, que fala todo ajeitadinho, e não dava honrando o profeta da casa na sua simplicidade, que estava gemendo, chorando e jejuando por eles. Sabe, meus irmãos, eu estou trazendo essa palavra, por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós honrarmos o Senhor. A palavra diz, ouvi ao Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede nos seus profetas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nos seus profetas. Nos seus profetas. Então, meus irmãos, eu estou trazendo essa palavra por quê? Porque Deus, Ele quer, nesses dias, endireitar a nossa fé. Para que a nossa fé não fique na dúvida. Para que a nossa fé não fique oscilante. Às vezes, as coisas não estão acontecendo na minha vida, por quê? Porque eu não sei se eu vou ou se eu fico. O pastor fala uma coisa, mas eu ouvi outra coisa do meu vizinho, eu ouvi da televisão, eu ouvi do pregadorzinho esses que ficam dando revelação, um monte de revelação. Se tiver 1000 pessoas na live, é 1000 revelação. É uma coisa estranha, irmãos. E aí, queridos, se concentra no seu profeta. Deus não deu um profeta para estar cuidando de você? Se concentra. Se concentra. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, irmãos, o que tem a ver essa palavra com o que eu estou falando aqui? Tem a ver, irmãos, em você andar em linha reta. Nós estamos aqui 12 dias orando, gemendo, chorando, jejuando, ministrando, para nós termos 12 meses de bênção, de prosperidade. Mas como nós vamos ter prosperidade se eu tenho uma fé oscilante? Como eu vou ter prosperidade se um dia eu penso uma coisa, outro dia eu penso outra? Essa fé, irmãos, ela é uma fé doente, que Satanás está implantando, e tem muitos crentes que estão estagnados. A vida não funciona mais, a pessoa não tem mais alegria. Sabe, queridos, antigamente você via, né, eu sempre costumo falar, eu sou feio pra caramba, mas existe uma graça em mim do Espírito Santo, porque Deus me deu uma alegria, irmãos, que não tem ninguém que tira. Aí isso me faz ficar lindão, olha aí. Oi, irmãos, mas veja só, Deus disse para o povo, eu hei de dar, mas eles vão na terra, constatam que a terra é boa, só que o espírito de medo, o espírito de dúvida entra no coração de 12 homens, porque eles veem os desafios e eles retrocedem. O contrário, irmãos, uma das palavras mais impressionantes que eu encontrei para falar que é o contrário de fé, não é incredulidade. Não é incredulidade. É covardia. É medo. Porque 366 vezes na Bíblia, você encontra Deus falando com o seu povo, não temas. Se você trazer para o português, se você transliterar essa palavra para o momento nosso, a palavra não temas, quer dizer não tenha medo. Quando Jesus foi curar a filha lá do Jairo, a menina de 12 anos, mandaram chamar Jesus, ele foi lá, buscou. Quando Jesus está se aproximando, chegam, não, pode dispensar o mestre, porque a menina já morreu. Jesus fala o que para eles? Não tenha medo, crê somente. O contrário, irmãos, a palavra mais interessante, mais prática que eu encontrei para ser contrário de fé, não é incredulidade, é o medo. O medo te paralisa. Quem que paralisou? Dos 12 espias que foram espiar a terra, irmãos, a terra que Deus disse que já havia dado. O que paralisou eles, irmãos? Medo.
Deus falou, eu vou dar a terra. Irmãos, é interessante que Deus prometeu há 430 anos para Abraão lá, quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão faz aquele trilho, aquela caminhada em direção, ele vai e conhece a terra de Canaã. E ele faz aquela peregrinação. E Deus fala, olha, o meu povo, os seus descendentes vai ficar cativo no Egito por 430 anos. Mas quando sair de lá, eles vão para a terra que eu hei de dar. Tudo acontece. Eles veem, irmãos, sabe o poder do grande Faraó. Porque Faraó, irmãos, além de todos os deuses que havia no Egito, ele também era um deus que era adorado. Ele se apresentava como uma divindade que precisava ser adorado. E todos deveriam adorá-lo. Então eles veem o Faraó, com todo o seu império, se render diante do poder e da majestade de Deus. Porque quando Deus chama Moisés, lá no deserto, Deus diz para Moisés, olha, vai, eu vou te levantar para você resgatar o meu povo. Fala com o meu, porque vai ser com mão forte que eu vou resgatar o meu povo do Egito. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus diz isso para Moisés. E quando Moisés vai, irmãos, quando Moisés tira o povo do Egito, você sabe, as 10 pragas. Ali, irmãos, foi destruição, praga, maldição para os egípcios. Mas a maldição que caiu para os egípcios foi bênção para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus ele tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés, mas para com o seu povo existe a bênção para sempre. Sabe, meus irmãos, a palavra diz que Moisés resgata o povo com mão forte. Eles saem dali com mão poderosa. Eles chegam diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, e agora fique agora o que vai acontecer, porque o exército está vindo atrás de Faraó e o mar está aqui à nossa frente. Deus diz para Abraão, Moisés tocar, Moisés toca no mar, o mar se abre, eles atravessam. Irmãos, a melhor comida que já se comeu naquela época, o maná, nunca ninguém comeu antes e nem depois. Irmãos, aquele povo viveu, queridos. Se você acha que o ar-condicionado ele foi inventado hoje, o ar-condicionado, irmãos, Deus inventou lá para os egípcios, lá no deserto. De dia tinha aquela nuvem que cobria o sol e refrigerava todos eles. De noite, por conta do frio intenso, tinha uma coluna de fogo, um aquecedor. Esse Deus não é gente não, irmãos. Irmãos, veja só. E aí, você vai encontrar que eles experimentam toda essa plenitude da graça. Eles veem, eles conhecem todo o poder, a estrutura, a grandeza, a soberania desse Deus, que se apresenta e fala com eles publicamente. Por onde eles passavam, vocês sabem, irmãos, que por onde a nação de Israel passava, vinha caminhando mais de 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que as nações por onde eles passavam atemorizavam. Por isso que aquele rei, eu me esqueci o nome dele agora, lá de Moabe, que contrata Balaque, né, para amaldiçoar a nação de Israel, porque olha, por onde esse povo, o testemunho que se tinha deles é o seguinte, que por onde eles passam, todo mundo encolhe-se, porque o Deus deles é um Deus grande, que opera maravilhas. E aí ele contrata um profeta para amaldiçoar, e Balaão diz, olha, eu não posso fazer nada contra esse povo, porque Deus já o abençoou, e aquilo a quem Deus abençoou, não vale encantamento. Não vale encantamento. E aí, eles conhecem esse poder. E esse povo que conhece esse poder, irmãos, eles são endereçados por Deus para ir visitar aquela terra, para sondar aquela terra que Ele afirmou que haveria de dar. Mas, mesmo com tudo isso, irmãos, com tudo isso, aquele povo desmaiou o coração ao ver os gigantes. E ao relatar para a nação de Israel, eles desmaiam o coração do povo. Deixa o coração do povo desfalecido. Porque eles deixaram de confiar no Senhor. Quando
quando o escritor de Hebreus fala sobre fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. A palavra certeza significa, irmãos, que você não precisa de mais nada para comprovar aquilo que você acredita. E a palavra convicção, por que uma pessoa tem convicção? Não, eu tenho convicção que vai dar certo, porque Deus falou comigo que eu ia comprar o lote da igreja, e Ele deu graça e nós compramos. Aí, foi uma experiência que você teve com a voz de Deus. Amém? Você teve essa experiência com a voz de Deus. Deus falou, confirmou, você comprou o lote e pagou. Tudo bem. Aí, Deus falou bem assim, meu servo, comece a construir. Aí ele agora tem o quê? Convicção, porque assim, ele tem experiência nessa área. Então assim, tudo que Deus falar para o pastor Carlos, ele vai ter convicção. A certeza é quando você não conhece nada, mas existe algo que é sobrenatural dentro de você, que faz você se mover. Aí você faz mesmo sem ter prova nenhuma. A convicção, você não, eu tenho experiência. Deus aí você lembra que quando Jesus ele multiplica o pão uma vez, duas vezes, aí depois quando ele vai fazer uma viagem, ele fala bem assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos falam assim, Senhor, mas nós não temos com que comprar pão. Então, eles ficam preocupados. E Jesus fala bem assim, olha, eu já multipliquei o pão uma vez, duas vezes para vocês, e vocês estão preocupados com o pão. Ou seja, os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles ainda não tinham fé. Eles não tinham convicção, eles não tinham certeza de nada. Eles eram pessoas cheias de dúvidas. Por quê? Eles, ao mesmo tempo que estavam ouvindo a mensagem de Jesus todos os dias, mas eles ficavam ali nas dúvidas de quem? Dos doutores da lei, dos fariseus, que ficavam todo dia atazanando a vida de Jesus. Sabe, meus queridos, nesta noite eu quero falar para você. É importante que você fique com o conselho de Josué e de Calebe. Porque quando aqueles 12 espias, irmãos, mesmo tendo trago a mensagem, mesmo tendo trago, irmãos, o fruto da terra, o que havia de melhor na terra, mesmo tendo constatado tudo, eles falaram assim, não, olha, vamos e prevaleceremos contra eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Josué e Calebe, eles estavam alicerçados na verdade. Josué e Calebe, irmãos, eles tinham certeza, eles tinham convicção, porque eles viram Deus falar face a face com Moisés, eles viram Deus constatar, eles viram aquilo que Deus falava se cumpria, assim como os outros. Só que os outros, eles se deixaram levar pelo engano. Cuidado, irmãos, porque o espírito do engano, ele atua de forma muito eficaz nos nossos dias. E nós precisamos, sabe, irmãos, fechar os ouvidos mesmo para tudo que é lá fora. Vão falar, mas você está um crente cafona, você só fica falando de igreja. Lembra que há uns 15 anos atrás ainda falava isso? Ah, você só fica esse negócio de igreja, você parece rato de igreja, você só vive em igreja. Ah, agora você só assiste filme de igreja. Sabe, meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos voltar. Nós temos uma identidade. Nós temos que saber quem nós somos. Nós não temos que ficar se misturando, não, irmãos. Pega a sua identidade, levanta ela para o alto e fala, é isso aqui que eu sou. Eu tenho que ficar aí na palavra. A minha vida, irmãos, ela começou a ter sucesso. Acredite vocês ou não, eu finalizo com isso aqui. Depois de muito tempo servindo a Deus, irmão, acredite vocês ou não, eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tirei carteira, irmãos, de habilitação, vai fazer 5 anos agora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não dar certo. Acredita nisso? Eu tinha medo de não conseguir. Eu tinha medo, sério mesmo, eu estou falando isso aqui. Eu tinha medo. Sabia, pastor? Eu tinha medo. Eu achava que eu não conseguia, que eu não era capaz. Eu nunca, irmãos, quis comprar um carro porque eu achava que eu não tinha condição de financiar, de pagar a parcela. Eu tinha medo. E o Senhor me repreendeu no final do ano. O Senhor me repreendeu. Quando Deus me falou a respeito dessa palavra que eu falei aqui agora, o contrário de fé, você fica procurando, às vezes incredulidade é uma palavra muito longe. Encontra uma palavra mais perto, medo. É o contrário de fé. Você acha que está agradando a Deus? Não está. Pensa numa espadada bem no meio das juntas e medulas. Da alma e do espírito. Ô, espadada boa. E aí, irmãos, Deus ele começou a me encher de coragem.
Deus começou a me encher de coragem que eu comecei a ficar assim, meu Deus, será que eu estou certo? Aí o inimigo começou a colocar dúvida, será que eu estou certo fazendo tudo isso assim ao mesmo tempo? Aí o Senhor falou assim, olha, eu coloquei um anjo do seu lado, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz isso, irmãos. Eu fico com a palavra, todos os dias, irmãos, eu fico mencionando a palavra. Por quê? Porque todos os dias vem o inimigo jogando seta, jogando seta, jogando seta. Se coloque de pé, irmãos.